Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão HCI. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Douglas Prestes Ugeri, nosso presidente do Hospital de Clínicas Ijuí. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar com vocês. Certo, vamos começar então com uma apresentação. Para quem não lhe conhece, para quem lhe conhece somente como presidente do hospital, quem que é o Douglas no dia a dia? Eu sou natural de Entre Juiz, sou filho do Almeu Ugeri e da Alice Ugeri. Sou o filho mais novo, eu tenho uma irmã, que é a Marielle Prestes Ugeri, ela é psiquiatra, mora em Florianópolis. Sou casado há 16 anos com a Fernanda Basílio Ugeri, ela é enfermeira. Que é nossa colega também, né? Isso, ela é lá de Criciúma, onde eu fiz a minha primeira residência, eu conheci ela lá. Tenho 3 filhos, a Alice, a Isabelle e o Caetano, que tem 16, 12 e 10 anos. A Alice nasceu em Porto Alegre, mas os meus 2 filhos mais novos nasceram aqui em Ijuí, são ijuienses. Certo, e o senhor é médico? Isso, eu sou nefrologista, intensivista e tenho residência em medicina interna também. Eu fiz faculdade em Passo Fundo, onde eu me graduei em 2005. Depois eu fiz a prova de residência, prestei prova para Criciúma, passei em Criciúma, lá eu conheci minha esposa. E depois eu fiz uma nova prova de residência na Santa Casa de Porto Alegre, onde eu fiz nefrologia. Lá nasceu a minha filha e depois eu fiz medicina intensiva. Além disso, eu também fiz mestrado em biologia molecular e celular, que eu terminei em 2018, o mestrado também. Certinho. O senhor assumiu a diretoria em 2021 durante a pandemia. Quero que o senhor conte a sua trajetória de lá para cá e os seus principais desafios. Primeiro eu vim para trabalhar em Ijuí em 2009. A doutora Ovânia, que me trouxe, era nefrologista aqui na instituição, e ela disse que para conhecer um hospital tem que conhecer a emergência. Então eu via uma vez por mês, fazia plantão no ponto-socorro, enquanto eu era residente lá em Porto Alegre, na Santa Casa. Em janeiro de 2010 eu comecei na nefrologia, na hemodiálise nossa, e em fevereiro eu comecei na UTI, trabalhando. Trabalhei todo esse tempo, fui coordenador da hemodiálise, fui coordenador do transplante renal. Desde o início fui coordenador da residência em medicina interna, que foi fundada em 2011. Desde lá eu sou coordenador da residência. Em 2015 eu assumi como diretor técnico, onde fiquei 2 anos como diretor técnico. E daí coube a nós a presidência do hospital. Primeiramente eu era o vice-presidente, infelizmente teve a pandemia e o Paulo Stum, que era o nosso presidente, e o Jaime Ghislene, ambos faleceram de Covid, e nós tivemos que assumir. Creio eu, foi acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Porque na época eu tinha acho que 39 anos e caiu uma instituição que tem quase 100 anos de vida, a maior instituição da região, a maior potência em saúde da região e a 4ª maior potência do estado em questão de saúde, a mim administrar juntamente com toda a diretoria, mas acredito que estamos fazendo um trabalho bom. Com certeza. O HCI tem passado por muita mudança, né? Desde 2, 3 anos para cá. Foi mudança de nome, mudança do posicionamento, tem mudança nos quartos do SUS, enfim, tem muita mudança estrutural também, né? Nos quadros de colaboradores, enfim. E eu quero que o senhor explique o que representa essa nova fase e como que é estar à frente, né, dessa gestão. Eu venho de uma família, o meu pai agora é diretor-presidente da empresa nossa familiar. A gente vem de uma família que preza muito pelo trabalho. Trabalho e eficiência. E é isso que a gente prega na instituição. O Hospital de Clínicas Ijuí, o nosso HCI, a gente leva ele como uma empresa com viés de saúde. O que é o viés de saúde? Entre uma vida e gastar valores, nós sempre vamos priorizar a vida. Foi para isso que o hospital foi fundado há 89 anos. Porém, a gente tem que trabalhar com eficiência. Eficiência é o que está acontecendo. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, nós aumentamos muito a produtividade do hospital com um menor número de funcionários para melhorar a qualidade e o número de atendimentos. A gente precisa priorizar o paciente em primeiro lugar, o hospital com funcionamento adequado, mas também as contas em dia. Nos últimos 4 anos, e acreditamos também que esse ano, o hospital nunca deu prejuízo. E para uma instituição filantrópica, que sempre é complicado, há 20 anos que o SUS não reajusta as suas tabelas, nós conseguirmos que uma instituição dê
entre aspas, não lucro, mas que não dê mais prejuízo, já é uma grande vitória. E temos que trabalhar com o passado de dívidas, tivemos algumas manchas no nome do hospital, mas tudo com alguns, acredito eu, interesses. E agora esses interesses acabaram, o interesse maior é fazer uma saúde de qualidade, com eficiência e tornar o hospital o maior hospital do interior do Rio Grande do Sul. Quero que o senhor fale como que vocês têm trabalhado, o que vocês têm feito para o hospital não dar esse prejuízo, né? Falar um pouquinho sobre os serviços privados, né, que o hospital oferece, também sobre, enfim, sobre os outros, as parcerias com as lideranças regionais, estaduais. É importante salientar, a gente mudou o posicionamento da instituição. A instituição, tanto a nível federal quanto estadual, era considerada até certo ponto inimigo do Estado e do governo federal. Nós mudamos isso com visitas, com conversas e mostrando o Hospital de Clínicas Ijuí, mostrando o que a gente faz de bom, mostrando os nossos serviços, mostrando os nossos funcionários, que creio eu são os melhores da região, porque não se dizer os melhores do estado, o nosso corpo clínico, que é maravilhoso, o nosso ensino, tanto em residência médica, como em áreas não médicas, como enfermagem, fisioterapia, e agora com a Faculdade de Medicina, juntamente com o Ijuí, isso mostra que além de bons, a gente está formando bons profissionais. Através dessa parceria com o governo federal, com o governo estadual, temos bastante emendas que chegam, mas principalmente é compra de serviço. A gente não cansa de falar que a gente só recebe quando a gente trabalha. E é isso que a gente vende o hospital, no bom sentido. Vender a nossa qualidade, o nosso serviço, o que a gente faz de bom. E quando tu trabalha bem, com muita transparência, a credibilidade vem, o paciente quer ser atendido, os parlamentares, o governo do estado, todos querem ser parceiros de quem realmente trabalha e faz as coisas com seriedade e competência. E é isso que o HCI sempre faz, desde que nós estamos aqui. Transparência, seriedade, trabalho e competência. Hoje o hospital está entre os 4 hospitais mais referenciados do estado, né? O que está faltando para o hospital ser o principal hospital do interior do estado, que o senhor fala que é um sonho que tem para o futuro? Assim, a gente tem uma estrutura física pequena ainda, se a gente for comparar com os nossos bons adversários, a maioria dos hospitais são 3 a 4 vezes maiores que nós. Hospitais de 800 leitos, comparar com o HCI que tem 210 leitos. A gente tem que crescer o hospital. Nesse caminho, a gente está em busca do Hospital do Câncer Infantil, onde teremos mais 20 leitos de internação, mais 10 leitos de UTI, mais a questão de ambulatórios. A gente tem espaços físicos prontos para uma nova UTI adulto, também para leitos de internação. Só que tudo precisa de dinheiro, que um hospital filantrópico muitas vezes não tem, e principalmente credenciamento dessas áreas. E é isso que a gente está buscando. E como que a gente busca? Com apoio das pessoas corretas. Atualmente, com o governo que está, no governo anterior nós também trabalhamos junto, então o hospital nunca teve um partido. O nosso partido é o HCI. A gente precisa trabalhar a política com todos os lados, porque quando o paciente chega, ninguém vai querer saber que partido que o paciente é. A gente vai querer saber como a saúde desses pacientes está e trabalhar para ele melhorar. Não interessa se ele é de esquerda, de centro ou de direita. E o hospital também. Não interessa quem está no poder. Todos que estão no poder são os nossos representantes. E eles devem ter obrigação em trabalhar pela saúde do nosso município, da nossa região e do nosso estado. E o HCI é um grande exemplo disso. Trabalha com a saúde de qualquer paciente que venha a ser atendido. O senhor falou sobre o projeto do Hospital do Câncer Infantil. Queria que o senhor contasse um pouquinho o que a comunidade pode esperar, falasse um pouquinho da UTI pediátrica, né, que é um sonho do hospital voltar a ter, e se é um projeto que deve sair do hospital, daqui quanto tempo que a comunidade pode esperar? Esse era um sonho que nós tínhamos, né? A gente vê muito e a gente sofre muito, eu falei como pai, toda vez que uma criança precisa de um leito, e não tem o leito de UTI, ela fica na emergência, a gente faz uma mini UTI na emergência, que não é o local mais adequado, mas é tudo que o HCI pode proporcionar. Essa criança ela não pode subir para uma UTI neonatal, porque é até 29 dias, e ela não pode ir para uma UTI adulta, ela tem que ser referenciada ou para Santa Rosa, ou para Erechim, ou para Santa Maria, onde tiver leito. E toda vez que a gente passa por esse estresse, e principalmente eu não consigo nem imaginar o que passa uma família
que venha a ter uma criança precisando de leito, a gente não ter esse leito, muitas vezes o hospital fica como vilão, mas muito pelo contrário, o hospital não é o vilão, a gente não tem esse leito. E a partir desse momento que a gente viu tanto sofrimento, a gente começou a pensar no meio de também termos uma UTI, além de ter um CACOM completo. O que é o CACOM? É o Centro de Alta Complexidade em Oncologia. A gente tem 3 no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas, na Santa Casa de Porto Alegre e aqui em Ijuí, no nosso HCI. E ele não atende menores de 18 anos, a gente não tem um serviço completo. Toda criança que precisa de um tratamento, que hoje são 108 crianças na região fazendo o tratamento oncológico, ou essa criança vai para Santa Maria, ou Passo Fundo, ou Porto Alegre. Além do problema da criança ser atendido, a gente sofre muito, eu digo a gente como instituição, mas principalmente eu imagino uma família com deslocamento, imagino uma criança em Pirapó que precisa de atendimento em Passo Fundo, 300, 400 quilômetros, Porto Alegre, 600 quilômetros, se deslocar e morar no município daquele tamanho, ou ficar 6 meses, que é o que geralmente dura um tratamento oncológico, fazer consultas regulares, fazer exames regulares, isso a gente pode ter aqui em Ijuí, e é isso que a gente está buscando um atendimento de qualidade na oncologia e buscando uma UTI pediátrica que vai suprir esse grande vazio em atendimento que nós temos aqui na região. Tem um outro projeto que está em andamento também, né, que é o projeto da estrutura da clínica médica, que desde 1970 os quartos SUS não vinham sendo reformados. Fala um pouquinho sobre esses quartos e da importância de oferecer esse conforto para os pacientes SUS. Isso é até motivo de orgulho e até engraçado, porque quando nós inauguramos os primeiros leitos, nas redes sociais as pessoas diziam que o leito não era do SUS, o leito era de convênio e nós estávamos mentindo. E é bem pelo contrário. A nossa visão não quer dizer que o paciente do SUS tem que ser maltratado e estar no pior lugar possível do hospital. Muito pelo contrário, nós queremos um leito de qualidade, bonito, beleza e com tecnologia. É isso que nós estamos fazendo. São 14 quartos, 29 leitos que nós temos na unidade, todos especificamente para o SUS. E a gente já conseguiu quase que 50% dos leitos sendo reformados. E importante, são doações espontâneas, tanto da iniciativa privada, a gente tem inúmeros exemplos, Farmácia São João, a própria Seriluz, a gente tem médicos que nos ajudaram. Prefeituras. E também a pública, prefeitura, como a prefeitura de Coronel Barros, a prefeitura de Bozano, a prefeitura de Pejuçara ajudou, Augusto Pestana acho que ajudou também. Então a gente busca que as prefeituras ajudem. Por quê? Porque não existe nova verba. O hospital ele não tem novos valores. Ele precisa trabalhar para produzir. Isso a gente está fazendo. Mas quem sustenta o SUS é o convênio. Por que é o convênio que sustenta o SUS? Há 20 anos o SUS não tem reajuste de tabela nenhuma. Para se ter uma ideia, um parto hoje em dia paga em torno de R$500 para pagar médico, hospital, medicação, bloco cirúrgico, pediatra, anestesista. Imagine quanto custa isso aí. E quem banca isto é o hospital. Então, o hospital precisa de receita para conseguir sustentar. Não existe novas receitas, existe a receita que o hospital capta ou através de convênios particulares, ou através de novos serviços que a gente consegue do SUS, ou recebendo, às vezes, muito defasados os valores do SUS. E é isso que a gente faz, é tentar equalizar convênio particular, produção e diminuir cada vez os custos que a gente tem na instituição. Outros exemplos, acho que de maneiras como o hospital segue demonstrando que os pacientes, independente de serem SUS ou convênio particular, enfim, eles merecem o melhor atendimento, também são a estrutura do hospital, né, a fachada que está passando por reforma, os próprios colaboradores que estão recebendo uniformes, enfim, todo mundo está sendo valorizado de alguma forma. O hospital está investindo em patrocínio, em empresas. Quero que o senhor fale da importância de valorizar esse tipo de investimento também e por que ele é importante. Primeiramente falando, a razão de existir do hospital, primeiro, são os pacientes. E a segunda são os nossos funcionários ou colaboradores, que é como a gente diz. Que engloba os nossos colaboradores e o corpo clínico do hospital. Por que eu sempre falo isso? A associação
Hospital de Caridade de Juí, ela não precisa estar naquela sede, naquele local. Ela pode estar em qualquer local. Mas os nossos funcionários são sempre os mesmos. Uma ressonância, uma tomografia, um bloco cirúrgico não funciona sem pessoas. Então não tem como nós, da diretoria, não valorizar os nossos funcionários. Eles são os melhores, eu sempre digo isso. Eles são aqueles que qualquer paciente chegar à meia-noite, às 2 da manhã, às 7 da manhã, o meio-dia, eles vão estar lá trabalhando para atender cada vez melhor. Se vocês forem no melhor hotel do mundo, 5 estrelas, chegar às 5 da manhã, poucas pessoas estão trabalhando. Quando chega no meio-dia, muitas pessoas estão trabalhando. No HCI, não. Se chegar meio-dia, meia-noite, o hospital está sempre com vários profissionais atendendo e trabalhando. E não é fácil. Não é fácil ser funcionário na saúde. Eu cito o exemplo na época do Covid. Muitos dos nossos funcionários eram não xingados, mas porque eles vinham de transporte público e eles atendiam Covid, as pessoas não queriam que eles usassem o transporte público porque podia passar Covid. Sim. Só que se essa pessoa ficasse doente, quem ia estar atendendo, arriscando a própria vida, era o nosso colaborador. Então não tem como a gente não sempre agradecer, dizer um muito obrigado por eles acreditarem no HCI. É por isso que a gente já pagou agora em julho a metade do 13º, por isso que a gente nunca atrasou um dia de salário dos nossos funcionários, por isso que nós estamos fazendo uniforme, mudando crachá, porque eles têm que ter orgulho, como nós temos orgulho deles, eles têm que ter orgulho de ser HCI. O HCI é a maior empresa privada, eu digo, né, porque o HCI é filantrópico, do município, a que mais emprega mulheres no município. Então não tem como a gente sempre valorizar aquelas pessoas que se doam para a instituição. Certo, agora para quem não conhece muito como que funciona a instituição e o trabalho da diretoria, como que é dividido? Hoje existe uma diretoria voluntária, né? Quero saber como que atua a diretoria voluntária no hospital e a diretoria executiva que também atua de forma conjunta, certo? Isso. É assim, ó. A diretoria voluntária é voluntária. Eu como presidente, o Dr. Marcos Sagave, a Liane Ghislene, o Evaldir, o Scapini e o Vies, eles somos a diretoria e também tem o conselho fiscal. Somos ao total entre 12, nenhum recebe salário nenhum, é voluntária. E a gente responde pelo macro. O que eu digo? São as grandes ideias, as grandes decisões, nada sai da minha cabeça. Tipo, o presidente não manda. A gente trabalha sempre, todas as decisões foram unanimidade da nossa diretoria. Justamente por nós termos essa unanimidade e todos poderem falar e opinar, eu acredito por isso que dá tão certo a nossa instituição. E tem a parte técnica administrativa liderado pelo nosso diretor, o Jefferson Pereira. Eles administram o hospital, eles fazem os números e nós cobramos. O que acontece? Nós precisamos de resultado. Quem bota a mão na massa, quem faz esse resultado é o nossos diretores operacionais, liderados pelo Jefferson, tem o Rui Protti, tem a Dorcas Piscinin, tem o Alain Fonseca, tem o Diogo, que é o chefe da Cigana. Esses são os operacionais. É esses que fazem o dia a dia, é esses que precisam dar o resultado que nós cobramos. E nós cobramos não só resultados financeiros, a gente cobra resultados operacionais, atender melhor, funcionar melhor, trabalhar melhor, fazer com que o paciente seja muito bem acolhido, e é a função da nossa diretoria, primar pela qualidade no atendimento do nosso paciente. Ótimo. Para finalizar, eu quero que o senhor fale para a comunidade o que esperar do futuro do HCI. O HCI ele é um canteiro de obras, como a gente sempre diz, né? Eu sou fã do HCI. Literalmente, minha vida é um pouco em casa e um pouco no HCI. É o lugar que eu mais fico, acredito, mais do que na minha própria casa. Mas ele é muito especial. Ele é muito especial porque eu digo nós, a região, não sabe a joia que nós temos em Ijuí. Esse hospital, quando as pessoas de fora vêm visitar, eles não acreditam no que acontece aqui dentro. Eles não acreditam que aqui acontece transplante renal. Eles não acreditam que aqui a gente faz todos os procedimentos cardiológicos possíveis. Eles não acreditam que temos um centro de alta complexidade que faz tudo, que nós temos uma radioterapia, braquiterapia, que a gente é referência para 3,6 milhões de gaúchos, que a gente é referência para 285 municípios do Rio Grande do Sul.
que a gente faz pesquisa clínica com qualidade, uma pesquisa agora própria da instituição, que vai beneficiar o paciente e também a instituição. A gente nunca pode esquecer que o hospital financeiramente tem que estar bem para atender bem. Não se faz saúde sem dinheiro, infelizmente. A gente vê muito nas redes sociais, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo, por que o hospital não investe? A gente precisa ter dinheiro para investir. E para isso precisa projetos, e para isso precisa credenciamentos, tanto a nível estadual quanto federal, e para isso a gente precisa de dinheiro. É isso que a gente mudou bastante, a gente deu credibilidade, a gente deu transparência. Todo mundo hoje sabe o que o hospital deve, para quem deve, como estão as contas, no que nós estamos investindo. A gente tem o conselho propositivo com lideranças da região, a gente conversa com as lideranças de bairro, faz reuniões com as lideranças de bairro. Por quê? Porque o hospital é da comunidade. A gente mostra, por exemplo, o HCI Comunidade, onde a gente devolve tudo que a comunidade dá para nós. Como devolvendo? Devolvendo em ensino, devolvendo em aprendizado, em promover a saúde dos bairros ou da linha dos municípios ao redor, porque nós só temos que agradecer a quem nos ajuda. E nada mais importante do que o hospital estar nessas comunidades. E todos esses projetos vêm porque antigamente eu via que o HCI era da comunidade. No meu modo de ver, não era. E agora eu acredito que cada vez mais nós estamos nos aproximando da comunidade, não só de Juí e de região. E o hospital é mesmo da comunidade. Eu sou passageiro, a nossa diretoria é passageira. O hospital tem 89 anos. Quando ele foi fundado, eu nem tinha perspectiva de nascer. Meu pai não tinha nascido e o hospital já estava salvando vidas. E agora o nosso objetivo é fazer ele cada vez maior, cada vez melhor, para continuar salvando vidas. E para isso é com muito trabalho, seriedade e principalmente transparência. Perfeito, eu acho que dessa forma, conversando e levando, né, as informações até a comunidade, a gente também está se aproximando cada vez mais da população, que é o principal, né, o principal interessado no que o hospital tem a oferecer. Então, muito obrigada a quem nos assistiu, obrigada, doutor, pela sua presença e até o próximo.